Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as idades. Selecionados por Harold Bloom. Tradução de José Antônio Arantes, editora Objetiva, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Os links todos estão no descritivo. Assim como é possível auxiliar o canal também comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Caso lá não tenha algum livro que você queira, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. E também dê uma olhada na possibilidade de se tornar membro. Através do botãozinho aí, Seja Membro, você pode ver as possibilidades de assinaturas que começam a R$ 1,99 ao mês e são diversas. A partir da assinatura Aforismos, por exemplo, você passa a ter acesso a conteúdos ainda inéditos, que são liberados apenas justamente para essas assinaturas ou acima dessas, ou seja, você terá acesso a gravações que outros só terão acesso daqui, sabe-se lá quanto tempo. E as assinaturas podem ser canceladas a qualquer momento também, é claro. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso é de graça e pode ser feito, ora, sem o menor grande esforço e trabalho, não é verdade? Qualquer comentário, um ponto, uma vírgula, o que seja, pode ser... Enfim, qualquer palavra aleatória, ornitorrinco, vai estar ajudando e sendo muito benéfico ao canal também. Então, comente qualquer coisa que seja, sbrubble, brect, não faz mal. De acordo com a tua imaginação, a tua fantasia, a tua possibilidade de imaginário, deixe o seu comentário, que eu saberei que você ouviu esta introdução. Obrigada pela presença, meus caros. E sem mais delongas, seguimos aqui no primeiro volume, né? A nossa primeira estação, que é a primavera. Seguindo o mundo fantástico de Harold Bloom, ele com esta seleção maravilhosa para nós, o próximo autor que nos chega é Esopo. Esopo é quase uma fábula. Nada se sabe ao certo sobre ele. Achamos que ele viveu no século VI a.C., ou no século V a.C., que foi um escravo libertado ou um conselheiro na corte do rei Cresos, da Lídia, na Ásia Menor. E talvez nem mesmo tenha existido. A maioria das fábulas atribuídas a Esopo chegou até nós, provavelmente, pelas versões em grego, em verso, do grego Valérius Brabius, do século II d.C., sobre quem também pouco se sabe ao certo. E do italiano Fedro, século I d.C., sobre quem se sabe alguma coisa. Esopo teria criado o gênero da fábula, uma narrativa breve, em prosa ou em verso, com uma mensagem moral transmitida através de personagens que são animais ou objetos. A fábula foi adotada desde os tempos medievais até os mais recentes. O francês Jean de La Fontaine é um dos mais famosos fabulistas do século XVII, assim como Joseph Kipling, no final do século XIX. O asno comendo capim de burro, por Esopo. Na época da colheita, um asno carregava para o campo uma carga de boa comida de todos os tipos, para o dono e o ceifeiro se alimentarem. No caminho, encontrou um capim de burro bonito e grande, e, estando com muita fome, começou a comê-lo. Enquanto o mastigava, meditou. Quantos epicureus gulosos se sentiriam felizes com tanta comida gostosa que carrego agora? Mas para mim, este capim de burro amargo é mais saboroso e agradável do que o banquete mais fino e abundante. Epicureus são aqueles que seguem a doutrina do filósofo Epicuro, que pode, aliás, ser ouvido aqui no canal. O asno comendo capim de burro. Na época da colheita, um asno carregava para o campo uma carga de boa comida de todos os tipos, para o dono e o ceifeiro se alimentarem.
No caminho encontrou um capim de burro bonito e grande, e, estando com muita fome, começou a comê-lo. Enquanto mastigava, meditou: quantos epicureus golosos se sentiriam felizes com tanta comida gostosa que carrego agora! Mas para mim, este capim de burro amargo é mais saboroso e agradável do que o banquete mais fino e abundante. Gilbert Keith Chesterton, 1874 a 1936. Nascido em Londres, na Inglaterra, Chesterton foi jornalista, romancista, contista, ensaísta e poeta. Envolveu-se profundamente com política, questões sociais e religião, a partir de um ponto de vista não muito fácil de avaliar. Ao se converter ao cristianismo, tornou-se uma espécie de reformista, defensor da distribuição de terras. Ao mesmo tempo, adorava o caráter inglês como marca de nacionalidade, mas era contra o imperialismo e a industrialização da época. Essa oposição à industrialização e essa adoração do caráter inglês levaram-no a escrever sobre várias áreas da vida humana pré-industrializada, em forma de ensaio. Fora o ensaio, entre seus livros mais importantes está o romance O Homem que Era Quinta-feira, The Man Who Was Thursday, de 1908. Escreveu histórias de detetive ou mistério, pelas quais se tornou popular, e as biografias de William Blake, Charles Dickens e Robert Browning. Uma História Maluca, por Chesterton. Ei, fino, fino, o gato e o violino, a vaca pulou a lua. É incrível, mas verdadeiro, que um rapaz sentou na minha frente num restaurante e falou o que vou contar daqui a pouco. Era um homem alto, magro, muito bem vestido, com um casaco formal e um chapéu de seda. O tom de voz era baixo e despreocupado. O jeito simples e bastante vagaroso e os tristes olhos azuis nunca mudavam. Quem estivesse a uma distância de não poder ouvir imaginaria que ele descrevia, de uma forma um tanto descontraída, uma ópera ou uma corrida de bicicleta. Só eu ouvi as palavras dele, e desde esse dia me preparei para o apocalipse, esperando a notícia de uma reviravolta inacreditável nas questões humanas. Porque sei que chegamos a uma nova era na história do nosso planeta, a criação de um segundo Adão. Ele falou o que se segue entre as baforadas de um charuto. Não peço a ninguém que acredite nesta história. Apenas numa hora turbulenta de uma noite de ventania, em que poderíamos acreditar em qualquer coisa, quando o penteado mais maluco de uma velha é mais sabido do que todas as escolas de filosofia, quando o sangue não tem lei e o cérebro é destronado, quando poderíamos ver moinhos moerem o vento, o mar arrastar a lua, a macieira dar limões e a vaca botar ovos, como um meio feriado selvagem da natureza, então, ao pé do ouvido e sem refinamento, contemos esta história. A minha história começa quando eu andava por um lugar ainda verde. As palavras soam estranhas e sem sentido mesmo para os meus ouvidos, mas há um motivo para essa falta de sentido. Nesse momento, o registro da minha vida se interrompe. O dia, a hora ou o segundo antes de um golpe que me deixou tonto, alguma coisa tremenda me aconteceu e acordei sem memória. Do acontecimento perdido, que assim ficou trancado dentro de mim, tenho uma espécie de medo tolo. Eu me movimento estremecido perto de alguma coisa grande, mas escondida na escuridão do meu cérebro. Só estou convencido de duas coisas. A primeira é que esse acontecimento de que não lembro foi o maior da minha vida. Que todas as minhas aventuras que vieram depois, por mais malucas, foram diminuídas por essa presença inacessível. A segunda coisa vem de um determinado instante, quando de repente e por um segundo, o véu foi levantado e entendi tudo. Sumiu num relâmpago, mas estou totalmente convencido de que, se contar para um outro homem todas as circunstâncias que levaram a essa revelação momentânea, para esse homem também, ao estudá-las, as palavras irão de repente perder o sentido.
e a simplicidade delas irá arrancar dele uma gargalhada terrível. Esta é, então, a história. O verde, em que andei como se estivesse num sonho, estendia-se por todos os lados até os cantos do céu. Sonolento, deixei os meus olhos se fecharem e acordei com um arrepio assombroso para a claridade. Fiquei todo encolhido com o choque, agarrando-me a mim mesmo num espaço minúsculo. Cada centímetro do lugar verde era um ser vivo, uma haste ou uma língua, enraizado no chão para aqueles exércitos fantásticos. O silêncio me deixou surdo com a sensação de uma devoração esfomeada, de convulsão e multiplicação. Pensei nessa vida numerosa e a minha cabeça girou. Pisando com temor entre os dedos da terra que cresciam, levantei os olhos e em seguida os fechei como de um golpe. No alto do ar vazio ardia e escorria um fogo enorme, que me queimou e me cegou cada vez que levantei os olhos na direção dele. Eu vivi muitos anos debaixo desse meteoro de um apocalipse fixo, mas nunca sobrevivi aos sentimentos daquele momento. Os homens comem e bebem, compram e vendem, casam, são dados em casamento. Mas o tempo inteiro há alguma coisa no céu que não conseguem olhar. Devem ter muita coragem. De novo, um pouco mais tarde, como nas mudanças nos sonhos, eu me vi olhando para uma coisa parada no campo. Uma coisa que primeiro parecia ser igual a um homem e depois igual a 2 homens. Depois igual a 2 homens grudados. Até que depois de girar zonzo e andar de um lado para o outro como quem procura num labirinto, descobri que era uma terrível aberração da natureza com 2 pernas de cada lado, calmamente cortando o capim debaixo de um sol que olhava para ele espantado. Falei antes que não peço a ninguém que acredite nesta história. Então caminhei por uma estrada cheia de sinais, como parábolas não decifradas. Não havia um lusco-fusco como num sonho. Tudo era muito nítido na luz do sol, destacando-se com uma clareza desafiadora e uma absurdidade infantil. Tudo tinha cores simples, como a paisagem de um alfabeto de criança. Mas para uma criança que não tinha aprendido o significado. Num certo momento, pareceu que eu tinha chegado ao fim da terra, a um lugar que despencava no espaço. Um pouco mais para frente, o terreno recomeçava, mas entre os dois eu olhava para o céu lá embaixo. Ao me curvar, vi um outro curvando-se debaixo de mim, pendurado de cabeça para baixo nos espaços caídos, um menininho com olhos redondos. Era uma estranha graça de Deus, sem dúvida, que o menino não tivesse caído no fundo da eternidade inevitável. O rapaz fez uma pausa como quem refletia. Tentei dizer um lago, mas as palavras não saíram. Era como se eu as tivesse esquecido. Era como se eu tivesse esquecido tudo, menos os terríveis olhos azuis grandes, com uma expressão insuportável. Então me dei conta de que ele estava falando novamente. Ouvi um barulho estrondoso que vinha do céu, e quando me virei, vi um gigante. Existem histórias e lendas que falam dos que, no começo do mundo, também foram parar nos limites da terra dos gigantes. Mas é impossível para qualquer língua exprimir a sensação esmagadora de anarquia e medo que se tem ao ver tantas coisas da natureza se moverem sobre 2 pernas, ao erguer os olhos e ver um rosto igual ao meu mesmo, colossal, enchendo os céus. Ele me ergueu como um pássaro que atravessa o espaço num voo e me pôs em cima do ombro. Nunca vou me esquecer da visão de seu rosto grande e bruto, aumentando cada vez mais, à medida que fui me aproximando dele. O sol brilhando nele enquanto sorria sem parar. Uma visão de provocar sonhos. O rapaz fez uma outra pausa. Era como se eu sentisse todo o mesmo universo sadio de sempre e a experiência escapulirem de mim. E com o esforço de um homem que se afoga, gritei desesperadamente. Mas era um homem! Era o seu pai! Ele ergueu as sobrancelhas como se concordasse. Foi o que disseram.
observou. Sabe o que isso significa? Fiquei assombrado e sem fôlego, como Jó teria ficado, golpeado com a pergunta estremecedora da onisciência. Ele prosseguiu, fumando devagar. Com o gigante havia uma mulher. Quando havia, alguma coisa se agitou dentro de mim, como a recordação de uma vida anterior. E depois de conviver um pouco com eles, comecei a ter uma ideia do que a verdade deve ser. Em vez de me matarem, o gigante e a giganta me alimentaram e cuidaram de mim como criados. Comecei a entender que, nessa grande aventura perdida que me levou ao maior acontecimento da minha vida, devo ter prestado um grande serviço àquelas pessoas boas. Que serviço foi este? Por uma estranha ironia? Já não me lembro. Mas adorei vê-lo brilhando com uma afeição indefinida nos olhos da mulher, como se fosse o segredo dos astros. Há poucas coisas mais lindas do que a gratidão. Um dia, quando eu estava ao lado dos joelhos dela, ela falou comigo, mas fiquei mudo. Uma nova e medonha visão travou a minha garganta. A mulher era menor do que antes. A casa era menor, o teto mais baixo. O céu e a terra, mesmo a mais remota estrela, estavam se fechando para me esmagar. Assim que me dei conta da verdade, saí correndo da casa e me embrenhei na mata como um ser possuído. Uma doença de transformação, monstruosa demais para um pesadelo, vivia dentro de mim. Eu aumentava de tamanho cada vez mais, quer eu quisesse, quer não. Rolei nos pedregulhos, tentando adivinhar se eu iria crescer até preencher o céu. Um gigante com a minha cabeça no céu, desorientado entre as plumagens douradas dos querubins. Isso na verdade nunca fiz. Sempre me deixará pasmo pensar que nenhum sinal ou premonição me avisou do que vi em seguida. Simplesmente ergui os olhos e vi. A poucos passos de mim, ajoelhava-se uma pessoa do meu tamanho, uma menina de grandes olhos azuis e cabelo preto como corvo. A paisagem atrás dela era a mesma em cada cerca viva e árvore pelas quais eu tinha passado. No entanto, tive a certeza de que tinha entrado num mundo novo. Eu tinha me levantado e feito uma espécie de saudação, parecendo uma figura bastante fantástica. Mas uma estrela vermelha atingiu o rosto da menina. Nossa, você é muito bom, ela disse. Olhei para ela com um ar de interrogação. Dizem que você é maluco, ela falou. Que olha fixamente para tudo. Mas acho que eles também são malucos. Eu não disse nada. Só endireitei o corpo e agradeci a Deus pelos desvios no caminho através daquele confuso reino sobrenatural que por fim me levou a esse. Embora eu não tivesse esperado uma resposta milagrosa, umas 2 ou 3 gotas de água clara caíram do céu aberto. Vai cair uma tempestade! Bradou a menina apressadamente. Ela parecia bastante assustada com a escuridão que tinha baixado sobre a floresta e com os choques dos sons que de vez em quando sacudiam o céu. Esse medo me surpreendeu, porque ela não parecia ter medo do capim. Parecia tão amedrontada com o barulho, com a escuridão e a chuva impetuosa, que a abracei. E nisso, algo novo tomou conta de mim. Uma sensação menos estranha, menos incômoda, mais responsável e curiosamente forte. Como se eu tivesse herdado um bem valioso e um privilégio. Pela primeira vez, senti uma afinidade com a paisagem monstruosa. Soube que tinha sido enviado para o lugar certo. Você é muito corajoso, ela disse, enquanto os céus ensurdecedores pareciam se curvar em nossa volta, gritando nos nossos ouvidos. Está me ouvindo?
Eu ouço as margaridas crescerem, respondi. A resposta dela se perdeu no trovão. Afastamo-nos quilômetros e quilômetros antes de ela dizer: Mas você não é maluco? Respondi. Mas era como se uma outra pessoa falasse dentro do meu ouvido. Eu sou o primeiro a ver o mundo. Existiram profetas e sábios, e dos corações deles saíram escolas e igrejas. Mas sou o primeiro a ver um dente de leão, tal como ele é. Vento e chuva negra caíam em volta, envolvendo numa nuvem o lugar dessa terrível declaração. O rapaz fez mais uma pausa. Alguém perto de mim aproximou a cadeira da minha. Eu me lembro do sobressalto com que me dei conta de que estava num lugar cheio de gente e não num deserto com um louco solitário. Mas você não me contou, eu disse, sobre o grande momento, quando aparentemente descobriu tudo. Logo será contado, disse ele. 10 anos depois, a moça e eu nos reunimos numa sala. Éramos marido e mulher. Outros homens e mulheres vieram e se foram, todos da minha altura. Não havia mais gigantes. Era como se todos eles fossem parte de um sonho meu. Parecia que eu tinha voltado para minha própria gente. Foi então que a minha mulher, que estava arrumando uma espécie de sofá, ergueu uma colcha, e eu entendi por que tive a sorte de ter sido enviado para este momento fantástico. Era uma criatura pequena, dificilmente maior do que um pássaro. E quando a vi, eu compreendi tudo. Compreendi que era o grande acontecimento da minha vida. O acontecimento de que eu tinha me esquecido. Eu disse ter nascido, num sussurro. Não me atrevi a olhar para o rosto dele. A próxima coisa de que fiquei consciente foi que ele tinha se levantado e calçava as luvas muito cuidadosamente. Endireitei o corpo também e falei depressa. O que isso significa? Que você é um homem? O que é você? Um selvagem? Um espírito? Uma criança? Veste a roupa e fala a linguagem de um aluno culto deste tempo, culto demais. No entanto, vê tudo como se o visse pela primeira vez. O que isso significa? Após um silêncio, ele falou do seu jeito calmo. Você já pronunciou uma palavra simples várias vezes, até ela ficar sem sentido? Um fragmento de uma língua desconhecida, até parecer abrir e fechar a boca com um grito, feito um animal? Pois o mesmo acontece com o grande mundo em que vivemos. Começa conhecido, acaba desconhecido. Quando o primeiro homem começou a pensar, a falar, a teorizar e a manipular o mundo repetidamente, com frases e associações, então ficou implicado e predestinado, como uma necessidade psicológica, que algum dia uma criatura nasceria, correspondente à 20ª enunciação da palavra. Um novo animal com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Com um intelecto capaz de desempenhar uma nova função jamais concebida verdadeiramente. Agradecido a Deus por sua criação. Pois lhe digo que a religião ainda está nos princípios. Derviche ou anacoreta, cruzado ou soldado, não foram fanáticos o suficiente, ou desvairados o suficiente na sua adoração. Um novo tipo chegou. Você o viu. Caminhou na direção da porta. Depois notei que parou de novo e se pôs a olhar para o chão como se mergulhasse em pensamentos profundos.
Eu nunca as entendi, ele disse. Essas duas criaturas que vejo em todos os lugares, andando com passos pesados. Primeiro um pé, depois o outro. Nunca fiquei satisfeito com a explicação comum de que eram os meus próprios pés. E saiu, ainda abotoando cuidadosamente as luvas. Voltei para a mesa e sentei. Cerca de 4 minutos depois de ele ter ido embora, senti uma espécie de choque mental, como uma coisa que retomava o seu lugar no cérebro. Passou-me pela cabeça que o homem era louco. Estou quase envergonhado de reconhecer a rapidez com que isso me ocorreu. Estive em sua presença por um longo tempo. Acreditei que ele e sua atitude eram de um homem sadio, normal, completo. E que o resto, toda a raça humana, é que era tolo. Desde a criação do mundo.